Pessoal, temos o primeiro episódio do possível retorno do Neymar à seleção, ou será que não vai dar tempo? Enfim, hoje estamos aqui para falar desse primeiro jogo do Neymar em 2026, eu ia falar 2016, do Neymar nesse ano 2026, ano de Copa do Mundo, falta muito pouco tempo para a convocação da Copa, e a gente não sabe se o Neymar vai conseguir estar nela ou não. Hoje, o primeiro jogo de retorno dele, o primeiro episódio para a gente analisar se tem como imaginar que o Neymar realmente tem condições de estar na lista da Copa ou não, e qual é que foi o resultado de hoje. Eu vou dar aqui a minha opinião. Se você viu, comente depois o que você acha, se você concorda ou não. Se você não viu, fique aqui para você ter uma noção mais ou menos do que foi Neymar. Cara, o que a gente tem? Ele chega hoje pela primeira vez relacionado, tá aqui com a caixinha de som, que tem gente que reclama que ele nunca muda isso. Foda-se, eu só quero esse cara jogando a Copa, isso aqui eu não tô nem aí. Enfim, chegou aqui, hoje você vê ele aqui no treino, não começou como time titular, o que é completamente normal. O Neymar tá voltando depois de ter feito o procedimento cirúrgico e ninguém esperava que ele fosse ter 90 minutos em campo, né? Não tinha como imaginar isso. Ele foi pro time reserva e a gente ficava na dúvida de, tá, ele entra só no finalzinho, 20 minutos, será que tá nesse nível, tá ruim assim? Ou então não, ele entra no segundo tempo, mas no começo do segundo tempo, e foi isso que aconteceu, o que é o melhor dos cenários, porque querer desde o início seria demais. Talvez ele até conseguisse jogar os 90, meio que dando um migué na reta final, mas mesmo se esforçasse para isso, eu acho que até seria demais, porque para arrebentar também não custa nada. Enfim, o Neymar entra no segundo tempo, no começo do segundo, é o melhor dos cenários. Mas antes da gente chegar lá, o que a gente teve acontecendo? O Gabigol fazendo gol. E aí, cara, eu nem ia falar nada sobre o jogo em si, eu ia só focar no Neymar, mas num dia que eu coloquei no jogo do Santos para ver o Neymar, eu vi um Gabigol lembrando a época de boa fase dele no Flamengo. Assim, não quer dizer que ele vai jogar assim sempre, não quer dizer nem que esse ano ele tá jogando assim em todos os jogos, mas ele faz um grandioso jogo. Então vamos comentar aqui rapidinho, porque ele começa fazendo gol, e aqui o Santos tem um cruzamento na área no comecinho do jogo, a bola é desviada pelo Tassiano e o Gabigol, oportunista como sempre, tá lá pra fazer o gol dele e sai aqui comemorando. O Gabigol, a gente não sabe se essa passagem no Santos vai dar certo pra caramba ou não, mas ela começa a dar indícios que pelo menos um pouco certo vai dar. A passagem dele no Cruzeiro foi, nossa, foi péssima, deu sequência à má fase que ele já tinha no Flamengo, e aí a impressão que ficava é, se pá, esse cara acabou. Se pá, aquele cara do Flamengo já não existe mais. No Cruzeiro ele foi o tempo todo uma morte, e aqui ele começa a dar sinais de vida novamente. Ele, nesse momento que chegava ao terceiro gol, o que já colocava ele como artilheiro do time, e ele faz ao final do jogo mais um, então ele chega a 4, ele segue sendo, obviamente, o artilheiro do time, só que agora com uma distância maior. Cara, por bem ou por mal, não é todo jogo que tá jogando tão bem assim, porque eu já peguei pra ver outros e não foi grandes coisas, mas ele coloca lá os golzinhos dele pra acontecer. Vamos ver se esse cara ressurge de fato pro futebol. E eu falo isso não só por causa desse gol ali de oportunismo, mas porque principalmente teve esse lance aqui, logo na sequência, o segundo gol. O Gabigol recebe a bola aqui, cara, ele olha pra área, dá uma fatiada perfeita pro Moisés de cabeça fazer o gol dele aqui. E aqui, como eu falei, num dia que eu liguei no jogo do Santos pra ver o Neymar, pra ver como é que seria o retorno, eu vi um Gabigol jogando muita bola. Então, assim, esse passe dele aqui, eu acho até mais impressionante, brilha mais aos olhos do que o gol. Porque o gol é claro que ele tem o mérito de estar no lugar certo, mas é um gol bem fácil. Isso aqui é de, assim, uma técnica, a fatiada dele é perfeita. Sabe, não tem nem como você tentar falar aqui que foi cagada, porque, assim, sabe, na cagada você não faz isso aqui. Foi muito bem. Assim, baita partida do Gabigol, principalmente no primeiro tempo, não somente nele, até porque no segundo também faz gol. Depois, ele que tava aqui brilhando, como eu falei, tava retornando e tal, o Gabigol chama toda a atenção desse primeiro tempo. Ele não é o único a fazer gol, vai ter mais gols depois na sequência, inclusive o Tassiano, que tinha já participado do primeiro gol do Gabigol de cabeça, faz ele mesmo um gol também de cabeça, então participa em mais um gol com jogada aérea, e aí a gente tinha ali no banco o Neymar vendo o cenário ideal acontecendo. Cara, eu acho que já que não dá pra ser Neymar contra um time grande num clássico, a segunda melhor opção, que seria a primeira, essa, o alto nível de combate, a segunda melhor seria, mano, já que não é dos melhores, então que seja um jogo bem ruim, um jogo bem fácil, e tava sendo isso. O Santos metia um 3-0 no placar, aparentava que seria uma noite tranquila, daquelas que você joga com o pé nas costas, tá ligado? E aí o Neymar aplaudia, vendo esse cenário bem propício se criando na frente dele. Depois, na sequência, o que a gente vai ter? Termina o primeiro tempo e aí vai entrar Neymar. Aqui eu não fiz igual os jogos normais, que nossa, posse de bola de primeiro e segundo tempo, porque eu comentei aqui um pouco do Gabigol, porque é alguém muito comentável. O Gabigol é esse cara que, quando tá mal, ele gera assunto porque tá mal, e quando tá bem a gente para pra falar. Mérito dele, ele é midiático
episódico pra caramba. Mas enfim, vai pro intervalo e já volta com o Neymar participando desde o início. Eu acho legal, acho que é o Ricardinho da TNT, ele reporta que estava ali, né, à beira do campo, e ele pergunta, Ney, aguenta os 45 minutos? E assim, o Neymar fala óbvio, ele não fala sim, ele não fala, não, acho que é óbvio. O Neymar com aquela marra dele de sempre de... Cara, eu nem sei se ele se força a acreditar que ele tá nessa situação, ou se ele de fato tá e não é só alguém forçando, tá ligado? O fato é que, assim, chega a ser engraçado, porque do jeito que ele responde faz parecer que a pergunta é absurda. Não, pô, é óbvio que eu tô... Se tratando de Neymar, perguntar se aguenta 45 minutos inteiros não é nenhuma pergunta fora da casinha, não é nada meio bizarro, não. Tipo, é justo que se pergunte e que se tenha dúvida quanto à situação do Neymar, mesmo nesse nível. Enfim, mas ele vem do segundo tempo, ele já começa jogando, o que é uma excelente notícia. E como é que começa o segundo tempo? O Neymar já começa fazendo o básico, porém o básico que só ele faz. Aqui, cara, ele vem com a bola e ele tem uma mudança de direção, já driblando, ele atrasa ali e sai na frente. Isso aqui é sim, é básico. E esse vídeo, se você tem raiva de quando eu entro naquele meu modo de puxar saquismo pro Neymar, se você tem raiva, perdão, mas vai ser muito isso. Aqui o lado fã desse maluco aparece muito. O Neymar faz uma parada que, como eu falei, é básica, mas é o básico que só ele faz. Agora, na mesma hora que é muito legal ver ele fazendo um drible aqui, que é simples, mas que só ele, é preocupante a sequência, a velocidade que ele sai arrancando. Você vê, ele tem um recurso técnico para fazer aqui um movimento, isso ele não perdeu. A técnica, a habilidade do Neymar claramente ainda tá ali, só que logo na sequência você precisa mais daquela imposição física de sair na frente, e é que ele até consegue. Mas assim, me parece preocupante como o grande BO do Neymar, pelo menos pra mim, essa altura do campeonato, é que ele não tem quase que nenhuma explosão. O Neymar, que um dia foi um cara muito habilidoso e também muito rápido, ele hoje é muito habilidoso. Eu não sei se o Neymar pode ser considerado como alguém que tem uma velocidade ok para um jogador. Ele me parece bem lento. E é muito louco porque ele tem uma ginga com o corpo, ele sabe sair de situações que às vezes fazem parecer que ele tá rápido, mas eu acho que é mais habilidade falando ali do que aquela explosão mesmo. A arrancada do Neymar aqui eu acho bem devagar, e não só aqui. Eu acho que esse é o grande ponto a se observar, O Neymar, ele consegue aumentar um pouquinho essa intensidade, porque assim, gente, aqui ele ainda saiu, o cara ficou muito pra trás, mas aqui é Campeonato Paulista, aqui é Velo Clube. Assim, um marcador de, sei lá, nível Premier League, que é o que ele vai encontrar numa possível Copa, ele não vai perder essa bola tão fácil assim, não. Ele não vai perder na imposição física de forma tão tranquila. E aí que é a grande questão pra mim. O Neymar, ele ainda é muito habilidoso. E a gente vai ver mais coisas aqui. Mas a explosão dele, nossa, Deus do céu, não acontece. O Neymar me parece meio lento. Enfim, na sequência, o que a gente tem aqui? A gente tem ele criando a sua primeira grande chance e finalizando pra fora. Poderia ter feito um gol bonito aqui, mas não rolou. Olha só, o Miguelito boliviano vem aqui, toca pro Neymar, o Neymar vai fazer aquele balanço de corpo, chuta e a bola sai ali. E ele se lamenta depois. Esse aqui foi o primeiro grande momento dele. Teria outro, vai ter, né? Daqui a pouco a gente vai ver, mas aqui você vê o mérito do Neymar conseguindo ali se colocar sozinho para receber aquela bola. Ele até chega, tipo, dar um escândalozinho de pedir a bola porque estava demorando, aí, até que o Miguelito de fato viu. É muito legal, é um posicionamento muito bom. Ele se coloca numa situação frente ao gol, mas ainda é o Velo Clube. Então, porra, eu acho legal o jogo do Neymar, sabe? Adiantando. Mas é importante que se lembre que é o Velo Clube. Assim, tá fácil também, sabe? Ele acha ali um lugar muito bom, é verdade. Mas o Velo Clube parece ser bem qualquer coisa. E aí é foda. Enfim, aqui ele perde o gol, e aí depois o jogo que já estava fácil, que já estava 3-0, que já estava tudo muito encaminhado, fica ainda mais tranquilo. O Santos passa a ter, além da vantagem, um homem a mais. E aí fica muito de boa a partida. E a gente tinha tido, cara, aquela polêmica de se precisar bate e tira o Neymar da Copa, falado pelo torcedor do Velo Clube lá e tal, que repercutiu muito, aquela coisa toda, e ficávamos nessa expectativa de, tá, como é que o outro time vai tratar o Neymar? Vai ter realmente ali um respeito, não vamos, sei lá, vamos evitar tirar o Neymar da Copa, ou o contrário, vamos bater no Neymar que se for. E aí, enfim, acontece aqui a expulsão, o Neymar nem tá envolvido, mas o Santos passa a ter um jogador a mais, o que facilita as coisas para todo mundo que tava de branco hoje. O Neymar tem outro lance depois, que também, cara, é coisa simples dele aqui, mas olha só, ele tabela, ele recebe, ele dá o passe de costas e clareia. Assim, mais uma vez, mais um dia falando, é simples, mas só o Neymar faz. Sabe, essa possibilidade de tabelar, receber, ele dá o passe de costas, ele clareia de costas.
Isso aqui, com companheiros bons na seleção, pode render. É o que eu sempre acho. Agora, se você precisar do Neymar sendo o cara que corre, aí eu já não sei mais. Enfim, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, tá? Se você discorda, comente aí depois. O que a gente vai ter na sequência? O Neymar achando um passe que, novamente, o Velo Clube facilita um pouco a vida, mas olha a facilidade que ele vê, que ele enfia essa bola. Acho que... não lembro quem que é esse aqui. Acaba perdendo o Santos em bola, perde a oportunidade. Mas, cara, olha como ele coloca em condições claras de gol. E ele fez esse tipo de passe aqui pelo menos umas 3 vezes hoje. O Neymar, nesse primeiro jogo, pra mim, ele volta sendo um clássico camisa 10. E a seleção não tem isso. A gente, às vezes, pensa no Rafinha podendo jogar de 10, mas eu acho um erro. O Rafinha tem que estar no time titular, mas eu não sei se ele é 10 exatamente. As outras opções de 10 seriam quem? Seria o Paquetá? Não sei, o Rodrigo? Talvez. Eu acho que aquele 10 mais clássico, que arma o jogo, aquele meio-campista muito próximo ao gol, às vezes atacante, é justamente o que o Neymar foi nessa primeira partida dele. Ele achava os passes e tal. Eu acho que a impressão que esse jogo passa é que talvez aquele Neymar da Copa de 22, né? Nem o Neymar do auge, mas o Neymar de 22 que carrega toda uma jogada, ele puxa sozinho, talvez já não seja mais possível a gente ver, sabe? Aquela jogada toda. Agora, ele achar alguém em condição que só ele acha, isso me parece ainda bem palpável, bem real, sabe? O Neymar ainda parece ter toda essa capacidade. Então, assim, se tiver ali os pontas, sei lá, um Estevão, um Vini Júnior, o atacante, seja o Endrick, seja o João Pedro, se tiver gente boa ali, meio que pedindo a bola a ele facilmente acha a pessoa. E numa dessas, se o pessoal puxa a marcação, aí ele também pode chegar lá, por mais que aparentemente velocidade já não seja aquilo tudo. Na sequência, o que a gente vai ter, cara? A gente vai ter, deu tempo nesse jogo, dele tá aqui, ó, pedindo passe, com a linha de passe aberta, mas acabando não recebendo. Aqueles típicos momentos de Neymar e o time não bater, ou o pessoal não entendendo o raciocínio. Sempre tem, hoje teve também. Aquela postura do Neymar reclamador lá contra o Flamengo, que foi o dia que ele mais foi criticado no passado, isso a gente não teve. Então aqui ele só faz o gesto de pedir a bola, uma hora ou outra você vê ele reclamando ali, mas aquele dia contra o Flamengo que ele foi muito criticado, ali parece que ele viu que a coisa estava errada. Por mais que ele tenha reclamado muito e tal, eu acho que as críticas pesaram e, de fato, aquele dia estava um tom a mais, a gente não vê isso acontecendo hoje. Atualização também. Depois, o que a gente vai ter? O Gabriel Menino, ocasionalmente, ele vai lá e faz um gol Puskás. E eu nem tenho vídeo aqui porque eu tô no 4G, minha internet caiu, eu tô, assim, tava pilhado pra ver o jogo do Neymar, a internet caiu, eu tô vivendo na base do 4G. Então nem vai ter o bagulho do Gabriel Menino aqui pra economizar. Mas assim, do nada, mais uma vez, ele faz aqui um golaço. Viciado em fazer golaço. Na sequência, o que a gente vai ter? O Neymar perdendo uma grande de uma chance. Certo? E aí como é que é a parada aqui? Ele faz mais um baita de um passe, ele recebe aqui, olha só, de costas, acha um cara livre dentro da área, porém depois recebe de novo e chuta essa bola longe pra caramba, ele joga a bola lá em cima. A finalização é muito feia, o passe inicial é coisa de gênio. E é isso aí, Neymar Júnior. Dualidade, você tá no céu, você tá no inferno, é tudo, enfim, é isso. O passe inicial dele, foda. A finalização ali pegou, num jeito que dá até vergonha. Na sequência, a gente tem o Neymar finalmente apanhando. Então, se tinha promessa ali de, se precisar, tira o Neymar da Copa, teve um maluco em específico que veio pra, mano, eu vou lá, eu vou arrebentar o Neymar e é nóis. E ele conseguiu, ele bateu ali, o juiz ficou meio olhando, não sei o que eu faço e tal. Aqui, por exemplo, o maluco bateu até que de graça, não tinha, sabe, o Neymar nem tava provocando nem nada do tipo, e mesmo assim o cara bateu. Enfim, o maluco quis aparecer, eu vou colocar meu nome na história desse jogo. Conseguiu, a base de pancada em cima do Neymar. Neymar caiu no chão, levantou a mão assim, e eu já falei, nossa, acabou. Mas graças a Deus não era nada. E aí, a gente tem ainda, antes do jogo acabar, o senhor Gabriel Barbosa fazendo mais um gol. E aqui você tem também Rony Rústico. Neymar e Rony Rústico. Quando é que você pensou que você ia ver isso na sua vida? E cara, se esse gol do Gabigol acontece, por incrível que pareça, graças a uma recuperação de bola do Neymar, que o Beckler observou muito bem. Eu achei até legal que ele viu a mesma coisa que eu tava vendo na hora. Assim que o Neymar dá um passe errado, porque ele perde a bola, ele já lê a jogada e sai pra marcar.
O cara até tenta ir para um outro caminho, a zaga fecha, ele volta e ocasiona o Neymar recuperando a bola aqui. Neymar deixa essa bola com o Gabigol, que iluminado, chuta de longe e faz um gol. O Neymar tem aquela leitura de jogo ainda para até recuperar a bola aqui, mesmo que a condição física esteja longe da ideal. Enfim, no resumo de hoje, enquanto tá aqui o Neymar gritando com o cara que estava batendo nele de graça, acho um bom jogo. Poderia ter tido gol, que ajudaria ainda mais a coisa, mas enfim, o Santos se classifica, o que era muito importante. O Santos goleia, o pessoal falou na transmissão da TNT que desde 2014, no jogo do Paulista, o Santos não ganhava de tanto. Engraçado que o Vasco ganhou justamente de 6 ano passado contra o Santos, enfim, mas isso não vem ao caso. Goleada importante, o Santos se classifica. Agora, gente, cada jogo vale muito para Neymar e seleção brasileira, para a gente ver se vai ser possível. O Santos classificando, que foi o que aconteceu, é muito bom porque agora o Santos está nas quartas do Paulista, e aí tem que ver, né, se joga quarta, semi e final, ou se então já cai nas quartas, ou então se cai na semi, ou se chega na final mais perde. Enfim, tirando isso, tirando o Paulistão, quantos jogos o Neymar tem até a Copa do Mundo? Vai ter um do Brasileiro contra o Vasco, outro também Brasileirão, Mirassol, e o último, Corinthians. A convocação é dia 16 do mês que vem. O jogo do Corinthians é dia 15, um dia antes, então é o último jogo. No Paulistão, a gente tem possibilidade não, a gente tem a certeza das quartas, possibilidade de uma semi, e aí possibilidade de final. Seriam essas as fases do Paulista, mais esses 3 jogos de Brasileirão, só. É isso. Se cair nas quartas agora, já meio que é só esse jogo e foi. E os 3 do Brasileirão. Será que vai dar tempo? Cara, eu tava vendo até o Jorge Igor comentando, e eu acho que o cenário, se você fosse mais realista, é mais negativo do que qualquer outra coisa. O Neymar ir pra Copa hoje, a chance maior, o que é mais... O que é mais provável? A não convocação do Neymar no dia final do Ancelotti é mais provável do que a convocação. Dito isso, eu ainda acho que é possível. Sabe, por mais que já seja improvável, e essa é a notícia ruim, é improvável, eu ainda acho que ele é capaz. Agora, claro, vai, cara, depender de muita sorte de não ter mais nenhuma lesão, nenhum daqueles casos de, nossa, voltou, aí é normal que tenha outra lesão rapidinha. É ideal que não tenha nada disso, tem que contar muito com sorte, tem que contar com boas atuações e também contar com uma boa vontade do Ancelotti, que não demonstra lá ser a pessoa mais preocupada em ter o Neymar, não. Eu acho que o Neymar, de fato, vai ter que convencer e não só não jogar mal, sabe? Enfim, vamos ver se será possível. No próximo jogo, eu volto aqui para comentar. Eu espero que a gente tenha esse maluco na Copa. É nóis, valeu, até o próximo vídeo.